Bom dia, pessoal. Hoje é dia 29 de julho, de sexta-feira, iniciando mais uma reunião matinal. Hoje a gente teve de destaques a confiança da indústria e o desemprego avançando. A gente teve no exterior, Banco do Japão, mais uma vez, não veio como o mercado esperado. Exatamente como nas últimas duas reuniões, o Banco do Japão, dessa vez, não correspondeu às expectativas do mercado. A gente teve PIB da zona do euro, como aguardado, e PIB dos Estados Unidos muito abaixo do esperado. A gente vai começar a comentar tudo isso no detalhe. Na parte das empresas, a gente teve Petrobras, que vendendo a participação por 2,5 bilhões de dólares. A gente tem Eletrobras avaliando indenizações e a renovação da malha paulista pela Rumo, que deve sair. Mas isso a gente vê depois dos comerciais, pessoal. Fiquem aí só um pouquinho. Então vamos lá, pessoal, hoje passando rapidamente pela parte doméstica, que tem muita coisa para falar do exterior. De interessante, aqui no Brasil a gente teve confirmação da confiança da indústria, a gente já teve a prévia na semana passada e a FGV confirmou que a confiança da indústria avançou 3,7 pontos no mês de julho, ante junho. O destaque positivo fica que agora o componente da situação atual, que antes estava ligeiramente avançando, agora teve uma alta expressiva, com 4 pontos comparado a junho. Nas expectativas, novamente, uma alta boa também, 3,3 pontos. E o nível de utilização da capacidade instalada avançou em 0,4 pontos. Então, mais uma vez, a gente destaca isso. A gente ressalta que os indicadores de confiança que antes estavam sendo bem puxados pelo componente de expectativas, agora o componente de situação atual está dando uma avançada. Isso, com certeza, é muito positivo para apontando que a recuperação da economia pode estar em breve, que a gente já está batendo no fundo do poço. Outro destaque doméstico, mas justamente na linha contrária, que é a PNAD contínua, agora a PNAD contínua que mostra a taxa de desemprego oficialmente, mostrando uma alta de 11,2% para 11,3% no trimestre imóvel encerrado em junho. Os destaques ficaram dentro do indicador aqui, a população ocupada permaneceu estável e a desocupada avançou 4,5%, ou seja, na comparação com o trimestre encerrado em março, agora a gente tem mais 497 mil pessoas desempregadas, ou seja, mais pessoas procurando emprego, e o rendimento médio recuou 1,5%. Agora, passando para a parte internacional, vou começar pelos destaques mais pontuais, terminando com o Banco do Japão. Então a gente teve de destaque na zona do euro. O PIB veio exatamente em linha como o mercado esperava, avançou 0,6%, depois de uma alta de passou de um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre para uma alta de 0,3% no segundo tri. Todos os indicadores que a gente estava vendo de produção industrial, vendas no varejo, tudo estava indicando realmente esse movimento, que o PIB da zona do euro desacelerou. O destaque negativo ficou individualmente para a França, que o PIB estagnou no segundo trimestre. E o destaque positivo ficou com o PIB da Espanha, que veio bem acima do esperado. A gente teve ainda na zona do euro de destaque hoje o CPI, aquele índice de preços ao consumidor, que avançou 0,1%, passou de 0,1% de alta em junho para alta de 0,2% em julho, acima da expectativa do mercado. A gente também teve na zona do euro hoje divulgada a taxa de desemprego e ela permaneceu em 10,1% em junho, a menor taxa desde julho de 2011. Na parte internacional, a gente ainda teve hoje o PIB dos Estados Unidos. Ele, além de ter sido abaixo do esperado, foi 1,2% do PIB no segundo trimestre, quando o esperado era 2,5%. Ainda teve uma revisão do PIB do primeiro trimestre de 1,1% para 0,8%, ou seja, a gente aguardava que ele fosse acelerar comparado ao primeiro trimestre, ele acelerou de fato, mas foi bem aquém do esperado e ainda teve uma revisão para baixo do PIB do primeiro trimestre. Então isso afasta ainda mais a possibilidade de uma alta de juros na reunião de setembro, que nem muita gente cogitou depois do comunicado do FONC. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem uma visão positiva para a economia dos Estados Unidos, mesmo com esse PIB um pouco abaixo do esperado. Por quê? Porque esses resultados de PIB dos Estados Unidos, eles são sempre em 3 leituras, e a primeira leitura sempre vem abaixo, eles sempre revisam para cima depois nas leituras seguintes, então não fiquem tão assustados com esse resultado. Ainda na parte internacional, a gente teve alguns dados do Japão, a gente teve produção industrial avançando 1,9% em julho contra maio, bem acima dos 0,7% esperados pelo mercado. A gente teve vendas no varejo avançando 1,4% na comparação anual.
e a taxa de desemprego caindo de 3,2 para 3,1. Por fim, na parte macro, a gente teve o BOJ, o Banco do Japão. Ele realmente fez ampliou as medidas de relaxamento monetário, mas foram bem aquém do que o mercado esperava. Então, eles aumentaram a compra de ETF de 3,3 trilhões de ienes para 6 trilhões, mas permaneceram inalterados na compra de bônus do governo. O mercado leu isso de duas formas. Uma, eles ficaram um pouco cautelosos, assim, acreditando que o BOJ está perdendo um pouco sua força de política monetária, então já fez muitos estímulos e agora fazer mais não vai fazer tanto efeito assim na sua economia, então leram de uma forma negativa. Por outro lado, a fala do Kuroda, do presidente do Banco do Japão, logo após anunciar os estímulos, foi de que eles podem fazer isso mais para frente, que eles não precisam fazer isso agora. Então foi meio que uma leitura positiva, porque teoricamente o Banco do Japão não está simplesmente atendendo ao pedido do Shinzo Abe, do primeiro-ministro, de fazer exatamente um estímulo na hora que ele quer. Então, está mantendo essa independência do Banco Central do Japão frente ao governo, então ele pode fazer mais estímulos mais para frente. Se for realmente isso de fato, é algum movimento bem melhor, bem pensado do que o mercado estava especulando. Bom, agora eu vou passar para a Bruna, que vai falar o fluxo a monitorar, depois a gente termina aqui a nossa parte. Fica agora com a Bruna. Obrigada, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, passando aqui para o nosso painel corporativo de notícia e começando pela Petrobras. Anunciou nessa madrugada a venda de 66%, que é a participação que ela tinha no bloco exploratório BMS8, que inclui o Carcará, para State Oil Brasil Óleo e Gás, por 2 bilhões de dólares. 2 bilhões e meio de dólares, desculpa. Sendo que metade desse valor foi entregue no fechamento do negócio. Lembrando que a empresa pretende se desfazer aí de 15 bilhões de dólares, tinha um plano de desinvestimento de 15 bilhões de dólares até o final desse ano. E essa venda aí de 2 bilhões e meio faz com que, mais algumas vendas que ela já realizou nesse ano, faz com que ela tenha aí um restante de 11 bilhões e meio de dólares para concluir até o final desse ano, que vai em linha com a melhora aí do seu caixa. E ainda na Petrobras, ela anunciou ontem negociações exclusivas com a mexicana Alpec para venda da participação que a Petrobras tem na Companhia Petroquímica de Pernambuco e também na Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco. E essa negociação aí tem um prazo de 60 dias e pode ser estendido por até 30 dias. Passando aqui para Rumo. O superintendente da NTT, Alexandre Porto, anunciou que a malha paulista pode ser a primeira malha ferroviária a ser renovada no pacote de renovação de concessões, renovação antecipada, né, claro, e que é o projeto mais maduro aí para sair. Lembrando que a malha paulista vence agora em 2028 e a renovação seria prorrogada por mais 30 anos, até 2058. Passando para o Carrefour. O Carrefour anunciou ontem as vendas aqui no Brasil de varejo alimentar, que cresceram 11,5% no primeiro semestre de 2016. Isso em taxa de câmbio constante e com base no critério aí de vendas nas mesmas lojas. Esse número se compara com 6,5% de aumento de vendas aí do Pão de Açúcar no primeiro semestre, que também soltou resultado ontem e teve uma queda de 10% nos papéis. O Carrefour tem expandido bastante o número de lojas aqui no Brasil, incluindo a rede Atacadão. Abriu 16 lojas da unidade de bairro deles, que chama Express, e 4 lojas da rede Atacadão. E o presidente deles anunciou ainda que talvez possa vir a fazer um IPO no ano que vem, mais provável que seja no segundo semestre. De acordo com ele, a visão dele é que as coisas melhoraram bastante no Brasil e que a fase estranha do país está acabando. E por fim, passando para o Bradesco, o juiz federal de Brasília aceitou a denúncia que foi feita pelo Ministério Público em relação à Operação Zelotes, que denuncia tanto o presidente Luiz Carlos Trabuco como mais 9 pessoas. O Bradesco tomou conhecimento da aceitação do juiz e não se pronunciou ainda sobre o caso. E do lado corporativo é isso. Obrigada. Bom dia. Obrigado, Bruna. Vamos lá, pessoal. Então, terminando aqui, a gente teve nos destaques no fluxo. Os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 20 milhões.
Os destaques na compra foram para Pão de Açúcar e Bradesco, e na venda para Itaúsa, Itaú, Sul América e BVMF. Nas duas pontas para CVC e Petro 4. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores em 8 milhões. Os destaques foram simplesmente na compra para Pão de Açúcar e Fibra. Os destaques da nossa mesa de BTC foram para TIM, Taesa, Cosan, Petro 4, Vale 5 e CVC. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Aproveitem bastante o final de semana. A gente se vê na semana que vem. Então, espero que a gente tenha ajudado bastante. Até mais, pessoal.